como de costume aqui nesta obra do Senhor, às quarta-feiras trabalhamos sempre em relação à família. Quarta-feira passada a gente teve logo no início da palavra de Deus em relação à família, era o que era a família, a honra da qual Deus nos trouxe de ser sua família, e trazendo para nós no despertar de como devemos honrar a Deus por ser escolhido como sua família. Isso ficou gravado no meu coração, porque é realmente necessário, queridos, a gente entender, porque Deus criou a família para viver com Ele eternamente. Então nós temos que refletir que Deus criou a família e Ele faz da família da forma que Ele desejar fazer. Porque Ele é o dono da família. A família é a primeira instituição que o Senhor criou, foi a família. Como falamos que a família de Deus é a célula da sociedade. Ou melhor, a célula máter da sociedade. Então nós temos que sempre observar isso, esse zelo. Porque toda a palavra de Deus, quando se trata para os seus escolhidos, a sua família, a igreja viva e santa que somos nós, essa palavra ela deve ser guardada. Vocês vão lembrar que o salmista no Salmo 119, verso 11, ele diz que guardou a palavra de Deus no coração para não pecar. Então nós temos que guardar a palavra de Deus, e quando se trata de família, para que a família seja bem cuidada, e cuidada pela direção do dono da família. Deus é o dono da família. E a gente precisa lembrar disso, que esse zelo, ele precisa ser real, no cuidado do casamento, dos filhos, não é? Para que essa família esteja dentro da direção da vontade de Deus. Eu sempre gosto de compartilhar com os irmãos, que é uma coisa vivida, né? É esse zelo que a gente precisa ter pela palavra de Deus. Vocês vejam que o tema que esse mês vamos trabalhar, iniciando hoje assim uma parte, essa primeira parte, a família e a igreja alicerçada. Alicerçada é fundamentada, é sustentada, é baseada, é fortalecida. Esse é o significado de alicerçada, fundamentada, baseada, fortalecida. Esse, queridos irmãos, é o significado. Então, se a família está alicerçada na palavra de Deus, é uma família que não pode caminhar de outra forma. Ela tem que caminhar conforme a vontade de Deus. Ela foi fundamentada por Deus, pela sua palavra. Todos que estão aqui presentes sabem. Quando Deus iniciou para criar a família, Ele criou o homem primeiro. Ele viu que o homem não era bom estar sozinho. Criou a mulher. Só lembrando, tirou ela da própria vida do homem, da costela dele. Então veja o que é que Deus quer da nossa família. E daí veio suas descendências. Onde pela palavra de Deus a gente tem sempre ouvido que os filhos é do Senhor. Então veja que essa nossa família, queridos, ela tem que ter essa direção perfeita, porque não é o pastor da igreja que vai cobrar isso. Como hoje o pastor está trazendo uma palavra para a família de Deus, a família criada por Deus, porque todos nós somos uma família só. Todos que estão aqui presentes, nós somos filhos de um só Pai, de um só Deus, de um só Senhor, e estamos e devemos estar alicerçados em uma só palavra, em um só Espírito. Nós somos famílias verdadeiras. Mas não é nós que estamos querendo dizer, é que Deus nos criou assim, nos fundamentou na tua palavra.
Agora a gente tem que buscar essa sabedoria dos céus para cumprir. Por que nós estamos aqui? Porque aqui é o lugar onde Deus está presente para nos moldar, para nos fazer a sua forma, a sua vontade. Por que Ele diz, quando criou o homem e a mulher, Ele diz que é a imagem e semelhança dEle? Nós temos um papel muito sério de colher a palavra de Deus para nessa caminhada aplicar, ser a família verdadeira de Deus nessa terra tão terrível e má da qual nós caminhamos. Provérbios capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 6, melhor, até o 7. Vocês vão ouvir e vão meditar aí rapidamente. Olha o que está escrito. Ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos a conhecer de a prudência. Olha a palavra prudência, José, que você falou domingo, né? Pois dou-vos boa doutrina. Olha outra palavra, quando eu estava estudando, que me mexeu muito comigo. A doutrina é as regras. É o que Deus quer que a família viva. Nós somos doutrinados por Deus, não é pelo homem. Porque você vê muitos procedimentos de famílias diferentes uma da outra. Mas a família de Deus, ela tem que proceder da mesma forma. Porque ela está alicerçada na palavra, e a palavra é uma só, para toda a família que Ele criou. Como eu posso criar meus filhos de uma forma e outros criar de outra? Como eu posso ter um casamento de uma forma e outros terem de outra? Nós temos que ter a mesma direção. Por isso que aqui nos chamou a atenção. Olha o que disse Deus. Pois dou-vos boa doutrina. Aqui é uma palavra de exortação, né? A sabedoria. Para estarmos livres da direção do ímpio, da família ímpia, que ainda não se converteu. Veja bem, vou reler o 2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Quem é que fala essa palavra? Claro que é Deus pela boca de quem? Salomão, não é? E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Olha a ordem de Deus. Salomão estava falando com seus próprios filhos. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Onde os irmãos podem ver uma palavra parecida com essa lá no início de Gênesis, de Êxodo, Deuteronômio, tudo que Moisés ali, usado por Deus, falava para aquelas famílias, onde traz uma ênfase maior no capítulo 6 de Deuteronômio. Verso 6. Não desampare a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, abraçando-a, ela te honrará. Quer dizer, se nós seguirmos os mandamentos, as leis, os estatutos, aquilo que Deus trouxe para a família, seremos honrados. No final desse verso 7, se você se abraçar com ela, se você cumprir ela, ela vai te honrar.
Então, queridos, não podemos abrir mão. Nós estamos aqui nesse propósito de Deus, de aprender para ter uma família saudável, para ter uma família pela direção e a vontade daquele que criou a família. Não pode ser diferente, irmãos. É a lei de Deus. Porque o que Deus criou para nós é bom, é maravilhoso, é de vitória, é de honra. Você já pensou se Deus não tivesse escolhido nós como famílias? Estava sendo igual aquelas que estão sendo desmontadas aí fora, sofrendo horrores, muitas até morrendo. Por quê? Porque estão tendo direção de si mesma, do homem. E se nós não nos atentarmos a isso, acontece com a gente. Quando você lembra de Deuteronômio mesmo, 28, os primeiros 14 versos, fala sobre que começa com os 3 primeiros, se você ouvir a palavra que hoje te ordeno. Aí Moisés vai descrevendo ali uma chuva de bênção, só bênção, em todas as áreas da vida da família, tudo, no campo, na casa, no casamento, onde for, só bênção. Mas ele nos 3 primeiros versículos, se ouvirem a voz e atentarem àquilo que lhe falo hoje. Quando pula lá para o 15, Moisés vai dizer, se você está ouvindo e não obedece, ele vem com uma série de maldição. Vai até 60 e poucos versos. Não é para a gente parar, refletir e confiar em Deus, que precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer? A família, o lar, o casamento. Hoje o casamento, para aqueles que estão desfamiliarizados das Escrituras, é trocado como se troca de camisa. Eu vi hoje um apresentador de um programa, que eu não vou falar, que ele é muito conhecido, e aqui está sendo transmitido, não é? Para se evitar qualquer coisa. Ele disse, eu amo minha mulher de paixão, de coração, mas já é a terceira que ele está. Já é a terceira. Até Valneide disse uma coisa, o amor porque essa é do momento. Quando acabar é a outra que é a melhor. Mas é uma realidade isso. Porque estão distantes, afastados daquilo que é perfeito, que é a palavra de Deus, que é alicerçada na palavra de Deus. Então vocês entendem o quanto necessitamos de estar ligado a essa palavra, alicerçado, a família alicerçada na palavra de Deus. Como todos conhecem de vocês aqui presentes, que tudo vai passar, menos a palavra. Lembra de Isaías 48? Então vocês lembram, diga aí para mim. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas subsiste eternamente. Está vendo? Que essa palavra de hoje ela não pode fugir da gente. Ela tem que encontrar lugar no nosso coração. Isso, famílias, tem jovens aqui como filhos, mas que também devem honrar os seus pais, que também devem respeitar os pais. Você já pensou de um filho querer colocar um pai no asilo? Não estou condenando ninguém, estou fazendo um comentário. Bom, como Deus nos ensina o tratar da família. Então, meus queridos irmãos, família no cuidado da palavra de Deus, Salomão diz nesses textos que nós lemos, de Provérbios, que ele tinha aprendido com seu pai sobre os caminhos de Deus. E agora, ele estava ensinando quem? Seus próprios filhos.
Eu posso falar e glorificar o nome do Senhor, que vocês também, com certeza, fazem isso. Posso falar com propriedade, porque é minha família. Quer dizer, eu tenho uma família que trabalhei com meus filhos. Hoje meus filhos estão trabalhando com os netos. É assim que Deus fez a família, para que ela continue sendo família de Deus. Os meus filhos agora cuidam dos filhos dele. Amanhã os meus netos vão cuidar dos bisnetos. E assim sucessivamente. Então olhamos para nós agora, a responsabilidade que é nos dada. O que é que Salomão fez aqui? O que ele ouviu do pai estava passando para os filhos. Ensinando para os filhos. E é o que a gente vai colhendo, gente. Vai guardando no coração para poder a gente ter uma família saudável, harmoniosa. Meus irmãos, Deus quer que os ensinos sobre o amor verdadeiro e o conhecimento dos seus caminhos seja ministrado primeiramente em nosso lar, em nossa casa. Porque essa é a sua Jerusalém, é ali onde você está na responsabilidade dessa nova família que Deus instituiu para você. Lhe deu uma nova família, deixamos nossos pais. Agora temos uma nova família, uma nova casa. Isso não quer dizer que a gente abandona nossos pais, mas que nós temos uma nova família. Eu fico chateado quando meus filhos demoram a ligar para mim. Eu quero que eles liguem para mim. E às vezes quando eu comento com o Valneide, olha, Valdiclei não ligou para mim. Sabe qual é a resposta dela? A senhora podia dizer? A senhora não adivinha, mas podia mais ou menos imaginar. Qual seria a resposta dela? Quando eu disse a ela que, olha, Valdiclei não ligou para mim. Quem se habilitaria de dizer? Estou ouvindo longe. Hã? Acertou. Ela dizia isso, Valneide. Dizia não, diz. E você ligou para ele? Está vendo? Então são situações que a gente foi criado para isso, para viver essa harmonia, essa comunhão, esse amor de Deus, o caminho de Deus é isso. Então, queridos, nós precisamos seguir. E nós temos que ministrar, não é? Como pai, ser o exemplo para os lares, para os filhos. Vamos sair dos filhos um pouco? Vamos lá entrar no marido. Também a honra do marido para com a esposa é essa comunhão, é esse relacionamento, é o exemplo. A mesma coisa a mulher para o marido. Por quê? Porque é família de Deus. Porque é assim que Deus, que é o dono da família, quer que se viva. Não é diferente. E vocês sabem que quando comunicamos com a palavra de Deus na família, a guarda de Deus é maior, a alegria reina, porque são coisas saudáveis, são coisas abençoadoras. Quando se trata de alguma coisa lá de fora, é coisa ruim, é coisa má, é procedimentos errados, é incentivos a pecados. Não temos dúvida de compartilhar isso. Da nossa convivência. Porque nós somos de Deus, família de Deus, mas caminhamos com famílias que não são de Deus. No trabalho, na comunidade, né? Na vizinhança. E a gente sabe a diferença. Então, queridos, a sabedoria de Deus, ela é importante para a vida da família, para a vida cristã. O que nós estamos ouvindo de Salomão é aquilo que ele aprendeu do pai e agora estava levando para a família. É aquilo que nós estamos ouvindo de Deus para levar para a nossa família. Para que eles também vivam isso. A sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Para que a gente possa ser uma família vencedora. Então, queridos irmãos, nós precisamos
para essa nossa vida cristã como família de Deus, para o casamento, para o lar, que é uma coisa proeminente, segundo a vontade de Deus. Salomão também vai falar isso, no capítulo 3 de Provérbios. Me coloque, por favor, capítulo 3, verso 20 e 22, a 22. Sobre essa questão da proeminência, segundo a vontade de Deus, na família, para o casamento e o lar. Provérbios 3, do 20 ao 22. A igreja. O outro verso 21. Sabedoria no casamento, no lar, para que a vontade de Deus, a bênção, o ensino é esse, serão vida para a tua alma, adorno ao teu pescoço. O valor, o que é que se coloca no pescoço? Uma corrente de ouro, essas coisas. O adorno para o pescoço, o adorno para a família é a palavra de Deus, a sabedoria, o conhecimento, para que essa família caminhe feliz. O que Deus quer é ver a gente feliz. E Deus nos criou para viver feliz. A tristeza só entrou no homem porque o homem foi buscar a tristeza. Porque ele fugiu da onde? Da palavra, deixou de ser alicerçado. Daquilo que Deus o orientava a esse casal diariamente, deu ouvido à serpente, perdeu a segurança, a felicidade, a alegria e a vida, né, eterna com Deus. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender todas essas coisas. Precisamos buscar lá do alto de Deus toda essa direção. Você pensar no seu casamento, pense em Deus. Você pensar nos seus filhos, pense em Deus. Você pensar na sua vida, pense em Deus. É buscar lá do alto. Não tem. Não tem como você ser feliz se não buscar na palavra de Deus. Se não se alicerçar. Então nós queremos uma família, queremos viver uma família, mas a palavra de Deus deve ser o centro. A gente vê várias situações, não é? Que as Escrituras mostram sobre família, em relação a essa família viver confortavelmente bem. Veja o valor que Deus, próprio Salomão, no capítulo 31 de Provérbios, né? A respeito da mulher, a partir do verso 10. Então, porque Deus valoriza. A questão de Paulo falando para a igreja de Efésios sobre a família em relação ao homem, que ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Cristo se doou pela igreja. Então, o marido deve se doar pela esposa. Mas é Deus que quer desse jeito. E não temos que parar para pensar ou refletir. Nós temos que cumprir. Filhos, vamos lá com Maiara. O capítulo 6 de Efésios, você lembra? Como Deus dá como primeiro mandamento de promessa, o que é que ele diz logo no início do verso? Isso, honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento como promessa, para ter vida longa. Para ter vida longa, os filhos têm que honrar o pai e a mãe. Lhe digo, vou falar um pouco por cima, superficialmente, para não ficar muito, que eu posso ter alguém de lá da minha casa ouvindo, ele pode não entender. Mas nós tivemos um pai que não foi aquele que deveria ser, não é? Mas sempre honramos ele.
Quando chegava alguma programação, evento da família, que ele não estava em casa, todo mundo chorava, sentindo a falta. Mas nós não deixamos de honrar ele, por ele ter direções contrárias. Não deixamos. Não deixamos. Porque é Deus que quer dessa forma. Veja que nesse capítulo 6 de Efésios, o apóstolo, ele vai diretamente no coração desses jovens. Se eles querem viver bem, quem é que não quer? Todos querem, não é? Quer ter vida longa, quer ter uma longa caminhada. Mas primeiro honre seu pai e sua mãe, que é promessa de Deus, mandamento, primeiro mandamento de promessa, a palavra. É a família alicerçada em Deus, na palavra de Deus. E nós somos gratos, né, por sermos família de Deus. Irmãos, é preciso entender, porque se assim não for, meus queridos irmãos, sofreremos a consequência. Porque uma família que não está direcionada, ou alicerçada, ou fundamentada, ou fortalecida na palavra, a vulnerabilidade é muito maior. O perigo é muito maior. Eu vi duas criancinhas, eu acredito que vocês viram que essa reportagem já tem tempo, mas tá, de vez em quando volta ela aí nos repórteres, que sumiram, que encontraram depois ela morta dentro de um carro. Até hoje está o enigma para ser descoberto. Tudo isso a gente vai analisando. Família desorientada só tem dor de cabeça. Só tem problemas que causam situações horrendas. A sabedoria de Deus, queridos irmãos, em nossa vida, na família, alcança por dois caminhos. Primeiro, no ensino da palavra de Deus. É essa sabedoria de Deus em nossa vida, na nossa família, para alcançar a vitória. São dois caminhos. No ensino pela palavra de Deus, levar a família a experimentar, né, a transformação espiritual, que é a palavra de Deus, é o conhecimento do lado espiritual, que leva a família a se separar do mal para o bem, não é? Porque um dia eu vivi isso, eu vivi no mal um dia, mas essa palavra que veio da minha mãe, não é? Através dela foi essa mulher, quer dizer, me livrou do mal, me tirou do mal, e assim vai sendo sucessivamente, dos pais, filhos, netos, e assim vai, cada um vai fazendo seu papel, porque a família é única. Nós somos uma única família, a família de Deus. E Deus nos ensina ter essa comunhão pessoal com Deus, com a família. Então, meus irmãos queridos, a segunda, eu falei dois caminhos. O segundo, na dedicação. Acredito que vocês entendem muito bem o que é o significado de dedicação. Amor, carinho, apreço, zelo. Tudo isso é uma pessoa dedicada à família. E isso é geral. Dedicação no casamento, no seu relacionamento matrimonial, no seu relacionamento com seus filhos, o tratamento. É a dedicação que nós precisamos, queridos irmãos amados. Agora vocês sabem que é preciso se esforçar. Porque é família sanguínea, mas tem corações que pensam diferente, que tem algo diferente, então é preço. Mas a vitória é garantida. Onde é que vocês vão lembrar disso? A vitória da salvação da família. Livro de Atos, capítulo 16,
verso 31. Assim que o homem foi livre do mal, porque creu em Jesus Cristo, ele disse, agora vamos na minha casa, que é o que a gente precisa, para a nossa casa, para o cônjuge, para o filho, para o pai, para a mãe, para os irmãos da família. Deus é maravilhoso, porque Deus criou uma única família. Nós estamos hoje aqui caminhando nessa terra, aqui tem várias famílias representadas sanguinamente, mas nós somos uma única família espiritual, de um Deus só, de um Pai só, de uma só palavra, como já falamos. Nós vamos morar em um só lugar, na mansão celestial, onde esse Pai único vai estar conosco face a face, é promessa dele. É o que a gente aprende hoje. Começando desse zelo do seu lar, seu casamento. Dificuldade e situações adversas vai existir, mas nós temos que lembrar que somos família de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo, seja qual for a situação que você enfrente, o problema que você passe. Isso é falta de sabedoria quem causa isso. Isso chama-se rebelião, divisão. É Bíblia. Então, queridos irmãos e amados, na dedicação, que a sabedoria é dada à pessoa que percebe o seu valor e por isso que busca com diligência, que sabe. Ainda Salomão, no capítulo 8, verso 17, está assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então veja que precisa existir essa dedicação. O sábio aprende através do ensino, e de quem? E de Deus, da sua disciplina. Esse é o sábio. Quantas coisas de derrotas que você vê no mundo, quando o homem busca pela sua sabedoria pessoal, sem Deus, são muitos desastres. Você sabe o valor para se construir um foguete? É muito alto isso. Eu não chego nem a querer calcular. Mas você vê quantas das vezes eles erram e tomam um prejuízo terrível. Muitas das vezes explode até sem subir. Eu já vi, estou falando uma coisa que eu vi. Antigamente era Cabo Canaveral, não era? Falei certo, não? Cabo Canaveral? É assim mesmo? Então, para que você veja que sem a sabedoria do homem, não tem como se vencer com família. Sem a sabedoria de Deus, perdão, o homem, sem a sabedoria de Deus, não tem como vencer com sua família, tornar a sua família feliz. Tem que ser Deus, não pode ser o homem. Salomão, queridos, ele obedecia aos conselhos daqueles que conheciam Deus. Vocês que fazem aqui capacitação doutrinária, lembra que a gente não pode ouvir conselhos de quem não é iluminado pelo Espírito Santo, quem não tem vida com Deus, que não são conselhos corretos, perfeitos. Tem que ser aquele, nós ouvimos conselho de homens iluminados, ligados a Deus, que vive a verdade. Nós ouvimos segunda-feira isso, sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e amados, Provérbios 3:11, que o sábio aprende através do ensino de Deus. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Você pode encontrar alguém com nome de cristão, mas que se aborrece quando ouve a correção de Deus, não aceita, não concorda, não recebe, se enjoa. Eu já entendi algumas vezes situação própria de estar
falando de Deus para alguém e vê a pessoa ficar enjoada, não querer mais. Se enjoou tanto de ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Salomão aqui diz o contrário, né? Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Ouça, receba, é para o nosso bem, para a nossa família. Família ser feliz. Quem de nós não quer ter uma família feliz? E não só nesses dias, mas para sempre. Então, queridos, permitir Deus consertar a família na sua palavra. Esse é o primeiro ponto que a gente pode trazer para a nossa família. Permitir Deus consertar a família na sua palavra. É crer, confiar nas promessas de Deus. Tem que ter atitude, queridos, e uma sabedoria suprema. 1 Reis, capítulo 3, 9 a 12, está escrito assim: dá, pois, a teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E apareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse: porquanto pediste isto, e não pedistes para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Está vendo? Mas veja como Salomão conversa com Deus. Ele ia cuidar de muitas famílias, como família, ele tinha aprendido com seu pai, com Davi. Ia cuidar de muitas famílias, ele pediu a Deus sabedoria para cuidar. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria para cuidar das nossas famílias. Olha a promessa que Deus deu para ele, que não ia ter nenhum igual a ele, nem nenhum outro ia se levantar igual a ele. Esse é o Deus nosso que está aqui agora com a gente. Mas nós temos que buscar em Deus, na sua palavra, se alicerçar na palavra. Está alicerçado na palavra de Deus. Salomão começou seu reinado com uma fé no Senhor tremenda e um amor perfeito a Deus. Ele começou assim, Salomão. E por essa oração de Salomão, você vê que o comportamento dele era esse. Você é um escolhido para levar a sua família a ter sucesso. Nós todos aqui. E Deus vai fazer da mesma forma que ele fez com Salomão. Salomão orou, pediu sabedoria e pediu uma coisa importante, um coração entendido, que é onde Deus enche o nosso coração com a sua palavra. Um coração entendido. Deus se agradou do seu pedido, está lá no verso 10, e atendeu a sua oração, está lá no verso 11 ao 14. Então, queridos, não temos como deixar de proceder assim, dessa forma que Deus orientou Salomão e de que Salomão ouviu do seu pai e trouxe para sua casa, para sua família, para seus filhos. Esse papel hoje é nosso. Nós temos essa grande responsabilidade, esse compromisso, para levarmos para a nossa família. E não trata só de filho, quero voltar a lembrar. Também a sincronia perfeita do marido e a esposa. É preciso. Deve haver entendimento, nós somos família de Deus. O marido e a mulher devem viver nessa sabedoria do Senhor, na palavra de Deus, alicerçada. Para que os seus filhos também sejam alicerçados no poder da palavra de Deus.
Queridos, isso é Deus que deseja, Ele é o dono da família. Ele é o Criador. A primeira instituição criada foi a família. Será que Deus ia perder tempo de estar todo dia no Jardim do Éden? Não, porque Deus amava a família. Deus queria que eles vivessem com eles. E isso deve nos chamar a atenção. Deus estava ali, orientando aquela família, e Deus tem nos orientado hoje. E quando você olha para o resultado da outra família, é doloroso. Que é onde não pode acontecer com a nossa. Se nós já temos esse exemplo ruim, não pode acontecer com a nossa. Não tem como. E é o que Deus vai nos trazendo para que isso não chegue até nós, o mal que aconteceu com Adão e Eva. Pela desobediência, porque não se deixou ser alicerçado se Deus estava lá todas as tardes. Segundo ponto, irmão. A sabedoria na família é o fundamento para alcançar o progresso para com os filhos. Sabedoria na família é o fundamento para alcançar o progresso com os filhos. Quer dizer, todos serem vencedores. Todos alcançarem a felicidade. Porque aqui a gente não quer tratar da área financeira material. Porque o material vem do espiritual. Nós queremos tratar isso. Dessa família alicerçada na palavra, vivendo a obediência a Deus, para que o material chegue até a nossa casa. Aquilo que a gente precisa. Na caminhada. Então, queridos, Efésios 6, 4b disse Paulo: mas criai-o na doutrina e na admoestação do Senhor. Criai-o na doutrina, na demonstração do Senhor, nos conselhos, nas regras, nos mandamentos, nos estatutos de Deus, que devemos criar a família, viver a família, criar os filhos, para que seus filhos sejam progressivos. Os pais precisam ser exemplos na vida da sua conduta diária. Precisa, nós somos espelhos, né? Para os filhos. E eles confiam nos pais. Os pais devem levar a sério a salvação dos seus filhos. Mais do que o seu próprio emprego, mais do que a sua própria profissão, mais do que a sua própria caminhada. É preciso. Ou a sua posição social deve desejar a salvação dos filhos, os pais. Vai voltar lá para Salomão de novo no Salmo 127, 3. É preciso porque nós vamos devolver. Os filhos é herança do Senhor, não é nosso. Nós vamos prestar conta. Então, queridos irmãos amados, é uma obrigação solene dos pais, queridos irmãos, para que os filhos alcancem o progresso. Dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a sua formação cristã. Está vendo, queridos? Os pais precisam. Para as famílias, irmãos, se torna pesadelo, né? Se os filhos não forem corretamente criados pela orientação de Deus. E é verdade, é um grande pesadelo. É um grande pesadelo. Porque o que o pai e uma mãe espera de um filho, sem Cristo andando por aí, por essas estradas da rua, é ter uma notícia ruim, desastrosa. Mas quando você tem os filhos alicerçados na palavra de Deus, você está alicerçado com a família, você fica despreocupado em casa. Os filhos saem para trabalhar, para ir a uma visita a alguma coisa, uma pessoa ou outra, você está descansado. Porque ele está alicerçado na palavra de Deus. Você não espera chegar uma notícia ruim. Você descansa no Senhor.
Então, queridos, amados irmãos, são os pais que têm a grande responsabilidade do ensino bíblico para os filhos. Somos nós, pais. E devemos despertar a cada um deles aos conselhos de Deus. Ouça, Provérbio 12, verso 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato. É louco. Está vendo? Eu vejo o amor de Deus por nós, esses ensinos, para a gente cuidar de nossa família, porque Ele ama nós. Cuidado de Deus para conosco, para que nossos filhos não se percam, para que os nossos filhos não sofram. Qual é a mãe que está aqui presente, que se vê seu filho sofrendo, não sofre junto? Qual é o pai também? Eu falei do meu pai algumas situações dele, né? Mas ai daquele que tocasse no filho dele. Ele não era aquele pai presente, mas ai daquele que tocasse no filho dele. Porque nós queremos o bem de nossos filhos. Nós queremos amar os nossos filhos, levando ele a ser amado por Deus, a viver com Deus, a amar a Deus. É o que a gente, queridos, vamos aprendendo com Deus. Para concluirmos, queridos, vocês ouviram, permitir Deus conectar a família, consertar a família na sua palavra. O segundo foi a sabedoria na família, é o fundamento para alcançar o progresso dos filhos. E o terceiro e último por esta noite, as atitudes necessárias para com a família. Atitudes necessárias para com a família. Então não podemos deixar em falta nada da nossa família. Ter atitudes necessárias. Ouça o que disse Moisés, agora no capítulo 6, versos 6 e 7 de Deuteronômio. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e ensinará a teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Está vendo, queridos? Ter atitudes necessárias. Se nós não orientarmos nossos filhos, quem é que orienta? O mundo está cheio assim, ó. E principalmente a idade tenra deles, né? Tem mais perigo para eles. Sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. E se nós não ensinarmos, eles vão aprender a coisa do mundo. Dê um traguinho aqui, não faz mal não. Só um traguinho, uma besteira. Você vai ver como você se sente bem. Satanás é mau, é cruel, é mentiroso. Aí o cabra vai lá, um jovenzinho, um ingênuo, dá uma tragadazinha, dali aí. Se a gente não ensinar, ele corre o risco de cair numa armadilha dessa. Então temos que ensinar, queridos. As misericórdias divinas devem despertar em nós o amor que nós temos pelo nosso filho, pelo nosso casamento, pelo nosso lar. E levar a revelar a obediência, né? Aos mandamentos de Deus, para o lar, para o casamento, para os filhos. Verso 7. Tu inculcarás a teu filho. Você vai estar lá ensinando constantemente, diariamente, até ele memorizar. Então, queridos, o caráter da família, nessa administração convencional, né, que é o nosso dia a dia, exige um bom relacionamento entre os pais e a educação aos seus filhos sobre o governo das Escrituras Sagradas. Começa dos pais para chegar até os filhos. A educação aos filhos sobre o governo, debaixo do governo das Escrituras, dos mandamentos do Senhor.
Então, queridos irmãos e amados, é preciso, como diz Moisés, dia e noite, como família de Deus, estar meditando na palavra do Senhor, fazendo exigências para que eles ouçam, para que eles estudem, para que eles se voltem para Deus. E assim, queridos, podemos assumir essa responsabilidade do cuidado como família de Deus que nós somos. Cada um tem sua função. Paulo, em todas as suas cartas, menos a de Filemon, que ele fala sobre os deveres domésticos. Todas as outras cartas ele fala um ponto sobre os deveres domésticos. O papel do pai, da mãe, do marido, da mulher e dos filhos. E Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, faz uma alusão aos deveres domésticos da família. Pedro, só na sua primeira carta, no capítulo 3, ele fala sobre isso, sobre os deveres da família. Então, Deus zela por nós, continua nos amando, e agora quer que a gente ame nossa família, nesse procedimento, alicerçando ela na sua palavra, fundamentando, fortalecendo, que é o significado, baseando a sua família nesse alicerce da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor deixe guardado em nosso coração e que a gente venha pôr na prática no nosso lar, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Amém? Então vamos ficar de pé para que a gente ore. Nossa amada irmã querida, Jéssica Menezes Santana, vai estar orando ao Senhor. Amém, Jesus. Obrigado. Deus, que a gente coloca do lado da gente, Senhor, nosso casamento, nossos filhos. Os nossos filhos, nos lá, Deus. Pai, vai abençoando, Deus, nossa ida para casa, nos abençoa, Deus. Vai abençoando o decorrer da semana, vai deixar já domingo entregue, Senhor, o culto de domingo nas tuas mãos, Deus, que seja feita para a glória do teu nome, Deus. Que as pessoas que possam vir à tua casa, Deus, que elas possam abrir o teu coração para ouvir o que o Senhor tem para dizer, Deus, e se render somente a ti, Pai. Pai, obrigado, Deus, obrigado porque tu és maravilhoso nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, vossas famílias, sobre os vossos filhos, sobre os vossos casamentos, sobre essa igreja vencedora e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, alicerçada na sua palavra, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra alicerçada na sua palavra nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por essa noite estamos dispensados.